partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus, muito calor aqui. Eu estou quase derretendo. Mas vamos lá, cooperar com a verdade sempre. Salve Maria. E quem está aqui também conosco é o André Felipe. O André Felipe é um amigo de longa data. Já participou várias vezes dos programas aqui nas outras temporadas, né, Maria Carolina? Verdade. Conheço ele desde lá do tempo do Parque Dom Bosco, quando nós dois lecionávamos, né? Eu era instrutor de manutenção de microcomputadores e ele instrutor de violão. Alegrava a galera com violão lá, né, André? E o André é casado com a Juliana, lindíssima, pai de 3 filhos, a Maria Clara, o Miguel e o Tomás, que está a caminho, quase chegando, não é mesmo? Muito atuante na igreja e psicólogo clínico na empresa Clínica de Saúde Magnífica. Seja bem-vindo, André. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, né? Não sabemos que horário vai ser transmitido, mas é uma alegria, uma satisfação imensa poder estar participando aqui. Mais uma vez, cooperar com a verdade. Logo, logo o Tomás Felipe estará entre nós. Graças a Deus a família está crescendo. Não vai parar por aí, se Deus quiser. Que lindo! Para nós é que é uma grande alegria ter você aqui conosco, André. Demorou um pouquinho, né? Como você mesmo falou, né? Para voltar, mas é isso aí. Bora cooperar com a verdade. E nós queremos mandar um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica, pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você não é católico ainda, então continue conosco e quem sabe até o fim desse programa, Deus te converte. É isso aí, e nós queremos te convidar agora para rezar conosco. Vamos rezar, André? Vamos rezar. São tantas coisas para agradecer, não é mesmo? Ano maravilhoso que nós tivemos em 2018 Exatamente. E que 2019 certamente será muito melhor. São tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer.
Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós continuamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Na história da Igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É verdade. E no último programa, nós falamos de São Celestino V. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Pio V. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Pio V. Muito bem. São Pio V é mais lembrado por ser o papa que salvou a civilização ocidental por meio da formação da Liga Católica, que combateu os turcos na Batalha Naval de Lepanto. Mas o legado de São Pio V não se resume a isto. Ele foi um martelo de hereges e um defensor ardoroso da ortodoxia católica. Nascido Antônio, era um menino pobre. Na infância foi pastor de ovelhas e, aos 14 anos, entrou para a Ordem dos Pregadores de São Domingos. Foi ordenado ao sacerdócio no ano de 1528. Pio V foi eleito como sucessor de Pio IV, graças à propaganda de um outro grande santo, São Carlos Borromeu. Na solenidade da sua coroação papal, que aconteceu no ano de 1566, ele dispensou a pompa e a circunstância, porque, aos seus olhos, seriam ofensivas aos pobres da Itália que ali compareciam em massa. Ele só tinha uma ideia em mente: colocar em vigor efetivamente os decretos do Concílio de Trento, que foi encerrado 2 anos antes sob Pio IV. Pio V era tão zeloso que, mesmo proclamado Papa, manteve os hábitos monásticos dominicanos. Roma tinha uma tradição e tendência à opulência, e isso causou algumas dores de cabeça ao Papa, que foi acusado, inclusive, de tentar levar rigor do monasticismo dominicano a toda a população da cidade. Ele foi severo com o nepotismo e exigiu que os clérigos residissem em suas dioceses. Era hábito nomeá-los para um local e eles, pelos mais diversos motivos, morarem em outro. Fidelíssimo às diretrizes de Trento, publicou o Catecismo Romano em 1566, um breviário romano em 1568 e um missal revisado em 1570. Pode parecer pouca coisa, mas com essas duas medidas, o missal e o breviário unificou-se pela primeira vez a celebração da missa e a recitação do ofício divino. É o que hoje nós chamamos de a missa tridentina, né, Maria Carolina? A missa de Pio V. São Pio V, isso mesmo. Exatamente, o rito é de São Pio V. Exato. Então, que hoje é a forma extraordinária do rito romano, um dia já foi a forma ordinária, né? Na época de São Pio V. Em outras palavras, se hoje, você estando onde estiver, vai assistir a mesma missa, seja lá em Cabroró ou em Paris, isso se deve aos primeiros passos dados no século XVI por São Pio V. A ideia de Papa missionário, que chegou ao auge com São João Paulo II, desenvolveu-se já a partir de São Pio V, tendo em vista as restrições de deslocamento da época. Ele foi um papa viajante, indo em pessoa aonde o rebanho do Senhor estava, ao contrário dos demais papas que raramente saíam de Roma. Mesmo quando ele não podia ir, enviava emissários em seu nome por toda a Itália e para além das fronteiras, não só da Itália, mas da Europa.
Um outro aspecto do seu papado foi a valorização da Santa Inquisição. São Pio V reconstruiu o Palácio Inquisitorial, destruído pelos detratores, né, do falecido Papa Paulo IV, e comparecia muitas vezes aos julgamentos. Ele foi o último papa a excomungar um rei, no caso foi a rainha, né? A infame Elizabeth I. Isso acabou por abrir as portas do inferno aos católicos ingleses que foram perseguidos, encarcerados, desapropriados, torturados e mortos. São Pio V faleceu em 1º de maio de 1572, aos 68 anos de idade. Seu túmulo é magnífico e se localiza na Basílica de Santa Maria Maior. Nós comemoramos o seu dia litúrgico em 30 de abril. São Pio V, rogai por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou também pelo WhatsApp. Nós estamos atendendo agora, né? Um novo canal de comunicação para você entrar em contato conosco, DDD 47, e o telefone é 99718 3296. E quer conhecer melhor esse apostolado? Então acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Isso, lá você encontra todos os nossos podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição e também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. No site você também encontra os links para as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acessa o site, assina o nosso feed para receber as atualizações. Isso, aproveita e curta a nossa página no Facebook, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter. E o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Carregue a cruz que Jesus lhe ofereceu e não tema. Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, a cruz nunca é pesada demais ao ponto de não a suportarmos. As provações nunca serão maiores do que a nossa capacidade de passar por elas. Foi o próprio Senhor que nos disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados, pois meu peso é leve e meu jugo é suave. Jesus suportou a cruz por amor de nós, e nós muitas vezes, em alguma pequena dificuldade da vida, já queremos abandonar tudo. Desistimos das pessoas, entramos em depressão, entregamos-nos a uma vida desregrada. Meu irmão, minha irmã, não temas a cruz do Senhor, diz Padre Pio para nós hoje. Não temas, aceite-a, abrace-a, ame-a, carregue-a consigo. A cruz pode ser aquela dificuldade no emprego, o esposo que bebe, a esposa relapsa,
o filho que está nas drogas, enfim, ame a sua cruz. Pois a cruz é sinal de redenção, de salvação. Ninguém chegará à glória da ressurreição sem passar pela cruz. O problema é que tem algumas pessoas que querem viver de sonhos. Acreditam que serão salvos pela misericórdia de Deus sem passar pela cruz. Mas Padre Pio costumava dizer: viva de fé, não de sonhos. Sonhar é bom, sonhar faz bem. Talvez eu também seja um sonhador. Sonho com um mundo melhor, com uma sociedade mais justa. Sonho com a paz. Porém, apenas sonhar não basta. Temos que encontrar uma maneira de tornar os sonhos realidade. Do contrário, se não tiver ações concretas, os sonhos nunca deixarão de ser apenas sonhos. Mas para conseguirmos força, coragem, determinação para realizar os sonhos, é preciso ter fé. Sem fé, nada somos, nada fazemos, nada é viável, nada é possível. Por isso, o Padre Pio nos diz: viva de fé e não de sonhos. Não é que não devemos sonhar, mas mais importante do que os sonhos é a fé em realizá-los. E acontece também que muitas vezes nos frustramos por causa dos nossos sonhos quando não conseguimos realizá-los, né? Só que nós temos que ter paciência. Precisamos sonhar os sonhos de Deus e esperar com confiança que no tempo certo, no tempo de Deus, e se for para o nosso bem, os nossos sonhos se realizarão. Padre Pio costumava dizer: seja paciente e espere com confiança no tempo do Senhor. Às vezes nos esquecemos de esperar em Deus e de confiar nele e queremos nós mesmos resolver as coisas, não é mesmo? Às vezes a gente diz: eu confio em Deus, mas aquela coisa não entrega, né? Tipo, fica segurando assim a pontinha, né? Então a gente às vezes quer resolver do nosso jeito e isso nem sempre dá certo, né? Na maioria das vezes não dá certo, né? Então, que sejamos pacientes, amigo ouvinte. E vamos confiar em Deus, pois tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus é o tempo certo para tudo. É o momento correto para as coisas acontecerem. Sim, e é justamente tendo paciência, esperando no Senhor, que veremos triunfar a justiça divina, não é mesmo? Padre Pio costumava dizer: um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça divina sobre a injustiça humana. Às vezes, quando paramos para pensar sobre toda a injustiça que há nessa terra, ficamos verdadeiramente aborrecidos e podemos até cair no erro de indagar: onde que está Deus? Onde está? Deus está em toda parte, está em todo lugar, mas nos deu o livre-arbítrio e se somos injustos não é culpa de Deus. Mas temos aqui, nessa frase de Padre Pio, a consolação de que um dia a justiça de Deus triunfará. Certamente, sem sombra de dúvida, né? Um dia a justiça divina irá triunfar. E isso será a causa de grande consolo para nós, né? Mas ainda nesta vida, quem mais nos consola, senão o próprio Deus, vivo e verdadeiro, que se dá no pão da Eucaristia? O problema é que muitos católicos, amigo ouvinte, vão para a fila da comunhão sem acreditar. Ou pior ainda, acreditam, mas comungam em pecado mortal. E se você não acreditar, não vai encontrar Jesus, mas apenas um pedaço de pão. Padre Pio também costumava dizer: na comunhão, esforce-se para encontrar Jesus. A palavra comunhão, que muitas vezes é usada para designar a Eucaristia, nos remete à comum união. Ou seja, Jesus está unido a nós e nós estamos unidos a Jesus. E estando unidos a Jesus, estamos também unidos ao Pai pela ação do Espírito Santo, pois Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Portanto, estamos em comum união com a Santíssima Trindade. Mas isso se encontrarmos Jesus. Padre Pio pede para que nos esforcemos a encontrar Jesus na comunhão. Não que ele não esteja na hóstia consagrada, não é isso.
Sabemos que já não é mais pão, não é mais vinho, e sim o corpo e o sangue de Jesus dado a nós em alimento. É a presença real do Senhor, mas mesmo assim, muitas vezes quando comungamos, não encontramos Jesus por causa da dureza de nossos corações. E é a isso que Padre Pio se refere. E outra coisa interessante, Raimundo, já que você falou sobre não acreditar na Eucaristia, né? Muitos católicos não acreditam no inferno também. É verdade. Ou acreditam que ele está vazio, né? Porque Deus não mandaria ninguém para o inferno, né? E por esse motivo cometem todo tipo de pecado, vivem uma vida desregrada, acreditando que o inferno não existe. Certa vez, um penitente falou para o Padre Pio: Padre, eu não acredito no inferno. E o Padre Pio respondeu: acreditará quando for para lá. Boa, né? Padre Pio era assim, bem querido. Bem sutil, né? Bem. Martelo dos hereges. Eita. O negócio é que Satanás é o pai da mentira. Isso já nos disse nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das mentiras de Satanás mais bem boladas e que muita gente acredita é essa, né? De que o inferno não existe, de que o diabo não existe, né? De que o inferno é uma invenção da igreja para assustar os fiéis. E isso chegou num nível, né, Raimundo, que a gente gravou um podcast sobre isso. Um podcast inteirinho, né? Sobre isso, né? Se realmente foi a igreja que inventou o inferno para assustar os fiéis, né? E aí, a partir daí é que as pessoas, né, já por não acreditarem no inferno, por não acreditarem na existência de Satanás, que acabam carimbando o seu passaporte para lá. Que assim seja. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Você gostaria de ajudar este apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça a sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade através do Apoia-se. Todas essas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Isso, não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito. É verdade. Entrando no nosso site, cooperadoresdaverdade.com, lá em cima no canto superior esquerdo, né, tem lá a opção Ajude-nos, né? Ajude-nos. Então, no Ajude-nos tem todas essas opções, do número da conta para transferência bancária, como faz para contribuir com a vaquinha, como faz para se tornar um sócio evangelizador. E como a Carol falou, qualquer valor. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou ajudar com R$1 porque vai ficar feio para mim uma ajuda. Não, R$1 para nós vai fazer muita diferença, né? Então, ajude-nos, porque é realmente muito importante para nós. Agora em fevereiro a gente precisa pagar o site, né? Como é que chama? Hospedagem, eu não sei bem tudo. Como fala. Mas é sempre um valor bem alto, né? Então, qualquer ajuda é bem-vinda. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a educação. A hora da treta. Um método de educação dedicado à doutrinação. Não podemos evitar, é chegado o momento, de estudarmos o plano ousado de um grupo poderoso, os seguidores de Karl Marx, de Mao Tse-tung, na China, até Paulo Freire, no Brasil. Então, nós te convidamos, a partir desse momento, a descobrir conosco em que consiste e como se desenvolveu
o projeto marxista para a educação. Mas afinal, com que instrumentos os metacapitalistas poderiam colocar em prática o seu plano de implantar um governo mundial? Projeto que consta não só de documentos da Fundação Ford, mas também do próprio programa da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Como poderia ser levado a cabo, no fim das contas, o anseio manifesto pelo humanista Julian Huxley de estabelecer a paz e a segurança, bem como alguma forma de unidade política mundial? Ou o projeto pedagógico totalitário do filósofo Bertrand Russell, de fazer as pessoas acreditarem que a neve é preta, como ele mesmo declara. Disse Russell, o essencial na psicologia de massa é a arte da persuasão. Se você compara um discurso de Hitler com de, por exemplo, Edmund Burke, você perceberá quantos avanços têm sido feitos na arte desde o século XVIII. Antigamente se errava porque as pessoas liam livros que o homem é um animal racional e, em cima dessa hipótese, elaboravam os seus argumentos. Agora nós sabemos que holofotes e uma banda de música fazem mais para persuadir alguém do que é capaz a mais elegante série de silogismos. Podemos esperar que em questão de tempo qualquer pessoa será capaz de persuadir qualquer um de qualquer coisa, desde que consiga pegar o paciente ainda jovem e seja provido pelo Estado com dinheiro e equipamentos. Anaxágoras sustentava que a neve era preta, mas ninguém acreditou nele. Os psicólogos sociais do futuro terão à sua disposição várias turmas escolares infantis, com as quais tentarão diferentes métodos de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Chegaremos então a vários resultados. Primeiro, que a influência do lar é obstrutiva. Segundo, que, a menos que a doutrinação se inicie antes dos 10 anos de idade, não resta muito o que se fazer. Terceiro, que versos transformados em música e entoados repetidamente são muito efetivos. Quarto, que a opinião de que a neve é branca deve ser encarada como um gosto mórbido pela excentricidade. Mas estou a me precipitar. Aos futuros cientistas que caberá tornar essas máximas precisas e descobrir exatamente quanto custa por cabeça para fazer essas crianças acreditarem que a neve é preta, e quanto menos custaria para fazê-las acreditarem que ela é cinza escuro. Então, Russell ele faz esse discurso fantástico e que a gente que está em sala de aula percebe como isso está sendo realmente aplicado na prática, né? Como que existe de fato doutrinação. A gente percebe que os petistas estão em alvoroço, dizendo que não tem doutrinação, tem professores aí postando nas redes sociais que isso é tudo mentira, que não existe doutrinação, que o Bolsonaro é maluco, né? Que o nosso ministro da Educação, né, é maluco, e que alguns deputados aqui de Santa Catarina também são malucos por dizerem que existe anos e anos de doutrinação, mas existe mesmo. Né? Existe mesmo, e a coisa é muito séria, é muito complicada, e eles perceberam isso há muito tempo. Eles perceberam que para doutrinar é necessário que a criança ela seja totalmente educada pelo Estado, ou seja, ela tem que sair das mãos da mãe o quanto antes, né? Então a mãe, eles já colocam na cabeça da mulher que ela tem que trabalhar fora, que ela tem que ser independente, que ela não pode ficar em casa cuidando dos filhos, e assim que os filhos nascem já levam para as creches. E assim eles vão sendo doutrinados. Isso é a revolução cultural. E aí, exatamente. E aí quando você entra em sala de aula, você que é um professor de direita, né, e você vai passar alguns conceitos, até morais e éticos para os alunos, eles vêm com umas histórias para você que você fica até assustado.
porque eles acreditam piamente no feminismo, no comunismo, né, no socialismo, em altas ideias assim ridículas. Você pensa, meu Deus, quem fez a cabeça dessas crianças? Foi o Estado durante anos e anos e anos. Né? Por isso mesmo que a gente quer acreditar que agora, a partir desse novo governo, as coisas comecem a mudar. Mas claro que, né, o presidente não tem uma varinha de condão, né, uma varinha mágica que vai plim, e pronto, vai mudar tudo. Vai ser um processo que talvez leve muitos anos, mas tem que começar por algum lugar. Né? Tem que começar destruindo toda essa ideologia de gênero de sala de aula, né? Todo esse feminismo, todo esse marxismo cultural que está por aí. Acabar com esses professores doutrinadores, esses professorzinhos maconheiro, né? Sem vergonha, que querem doutrinar as nossas crianças. Nós colocamos os nossos filhos na escola para que eles aprendam matemática, língua portuguesa, né? Que eles aprendam as disciplinas, as matérias, e não para que sejam doutrinados. Agora, quando nós falamos de tudo isso, porque é um projeto metacapitalista, né, pode soar estranho no primeiro momento, mas a verdade é que o instrumental para a consecução desse ambicioso projeto foi fornecido por ninguém menos que os seguidores de Karl Marx. Saliente-se, né, que os marxistas e não propriamente Karl Marx. Veja bem, Marx não era marxista, né? Marx tinha um pensamento, agora os marxistas acabaram desenvolvendo toda essa logística aqui, instrumental, né, desse projeto. Tá? Então, para Marx não havia por que acreditar na escola como um lugar de revolução, ele não acreditava nisso. É a organização dos meios de produção, isso que ele pensava, né? Organização dos meios de produção, a infraestrutura, ele diria. O que condiciona a educação pertencente à superestrutura, e não o contrário. Agora, os marxistas tiveram uma visão um pouco maior, foram além daquilo para conseguir transformar a escola num lugar de revolução. E foi necessária a inteligência de um chinês, o Mao Tse-tung, para dar à Revolução Socialista uma tônica cultural. Com uma configuração muito diferente dos outros países do mundo, a China tinha uma sociedade pré-capitalista, com vínculos políticos fortemente baseados na educação. Os conselheiros do rei, por exemplo, só eram admitidos aos altos cargos do governo depois de uma rígida seleção intelectual, a qual os mantinha em um nível acima do resto da população e fazia perpetuar a opressão social no país. Mao Tse-tung estudou a fundo a realidade do lugar em que vivia e, a partir das obras de Hegel e Lenin, investiu amplamente na área da educação, com a qual consolidou a Revolução Chinesa de 1949. E tendo estudado o que se deu na China, dois pensadores franceses, que é Pierre Bourdieu e Louis Althusser, ambos da Escola Normal Superior de Paris, ficaram encarregados de trazer para o Ocidente a relação entre escola e revolução, até então muito obscura. O brasileiro Paulo Freire ficou por dar-lhe alguns remates com a sua conhecida pedagogia do oprimido. Bem vermelho isso aí, né? É bem isso que o nosso ministro da Educação quer varrer aí no cenário nacional, né? Exato. Todo resquício paulo freireano que possa existir nas nossas escolas. E esse Pedagogia do Oprimido é um título de um dos seus mais importantes livros. E hoje, em suma, com base nessa tradição de pensadores, há uma pedagogia verdadeiramente revolucionária que está já há alguns anos em processo de implantação, né? Da qual os globalistas do metacapitalismo se servem para atingir os seus próprios interesses, né? Esse estranho casamento, mais dia ou menos dia, será desfeito pelas visões diferentes de mundo mantidas pelas duas partes. Enquanto isso não acontece, no entanto, Herodes e Pilatos nunca foram tão próximos um do outro. Que modelo político poderia ser adotado pelas nações para afastar a ameaça de um governo mundial como é este proposto pela ONU?
A resposta para essa pergunta foi dada por ninguém menos que um teólogo, São Roberto Bellarmino, teólogo e santo, né? Refletindo sobre a estrutura da Igreja Católica, tal como fundada por Jesus Cristo, esse grande pensador demonstrou em que consiste o governo mais perfeito e, com isso, apontou o caminho para a verdadeira paz no mundo. A manutenção da paz foi uma preocupação constante para as civilizações de todas as épocas. De maneiras diferentes, elas encontraram um meio mais ou menos eficaz de assegurar a harmonia entre os povos, embora esses meios nem sempre tenham sido os mais justos e honestos. No caso do Império Romano, por exemplo, eram o poderio militar e a política do pão e circo, que continham os motins dos mais rebeldes. Mas veja, essa política do pão e circo é uma política que foi aplicada aqui no governo lulopetista durante 13 anos. Né? Então você dá Bolsa Família e com Bolsa Família você consegue o voto. Exato. E você faz show de Réveillon de graça na praia, de graça para quem está na praia assistindo, mas para os cofres públicos que custavam milhões através da Lei Rouanet. Né? Exato. Exatamente, isso também é um reflexo da educação do povo. O povo foi educado a ser cego, a não observar e não perceber, mas isso acabou. Na Idade Média, por outro lado, a Igreja desenvolveu um esquema fundamental de educação para as virtudes heróicas e para a santidade, de modo que os homens passaram a olhar-se como irmãos. Agora, infelizmente, após a criação das universidades e da Reforma Protestante, esse esquema acabou ruindo, fazendo com que a fé cristã saísse de cena e transformasse, por causa da visão laicista da época, em um símbolo do atraso e da guerra. Doravante, a paz passou a ser garantida por meio de frágeis acordos políticos, até que, depois das duas grandes guerras, chegássemos à atual solução do governo mundial. Vimos também que esse governo mundial, por assim dizer, necessita de um método de educação dedicado à doutrinação sistemática das pessoas, a fim de cooptá-las para o projeto globalista, algo que se vê, por exemplo, nas cartilhas da Unesco. Na segunda metade do século XX, o movimento globalista encontrou um parceiro ideal para aplicar o seu plano de educação que, como denunciou o Papa Pio XI, rouba dos pais o direito que lhes compete de educar os filhos, o qual se considera como direito exclusivo da comunidade e, por conseguinte, só em nome e por delegação dela se pode exercer, que é o marxismo. Atualmente, esse plano de doutrinação totalitária encontra-se em plena atividade, sobretudo em países como a Suécia. Diante desse quadro tenebroso, somos instados a procurar uma solução, e na verdade ela já existe e foi ensinada por Jesus Cristo. Dentro da estrutura da Igreja, fundada por Jesus, está um modelo de governo o qual pode e deve ser imitado pela sociedade secular, a fim de que a tão procurada paz dos povos não seja apenas uma quimera. Esse modelo de governo, aliás, também supõe uma autoridade mundial, embora ela seja fundamentalmente alheia ao que propõe o movimento globalista. Obviamente, não se trata de uma espécie de teocracia, pelo qual o Papa ocupa a posição do Senhor do mundo, mas de uma assimilação da estrutura da Igreja a partir da qual as civilizações possam analogamente construir uma estrutura pacífica de governo. E um santo muito importante para a história do cristianismo dissertou sobre este assunto. É de São Roberto Bellarmino a reflexão política que vamos estudar agora para descobrirmos de que maneira a sociedade atual pode impedir a implantação do governo mundial. Preste atenção. São Bellarmino conhecia os estudos de Platão e de Aristóteles sobre as três formas de governo: a monarquia, a aristocracia e democracia. Para Platão e Aristóteles, a monarquia seria a melhor das três opções,
porque estaria baseada na vivência das virtudes heróicas. E eu concordo com Platão e Aristóteles, né? Vamos restaurar a monarquia aqui no Brasil e quem sabe depois em outros países também. Primeiro aqui, você viu a minha bandeira lá, André? Já, bem bonita, linda, bem bonita. né? Então, salve império, né? Exatamente. Vejam, na hipótese de que as pessoas fossem virtuosas, elas escolheriam o mais virtuoso dentre elas para reinar. E é claro que essa pessoa não aceitaria o cargo por ganância, mas por imposição da maioria, que o veria como o mais sábio para governar. A segunda opção dos filósofos gregos é a aristocracia, um governo composto por um grupo de pessoas virtuosas dedicadas à promoção do bem comum. A terceira e última opção, em caso de não existirem condições para a implantação nem da monarquia nem da aristocracia, é a democracia, como alternativa menos pior. Em uma sociedade depravada, governam todos por seus interesses pessoais para impedir o desenvolvimento de uma ditadura ou de uma oligarquia. E notem bem que a visão de Aristóteles e de Platão é bem diferente de Montesquieu. Montesquieu entendia a democracia como a melhor forma de governo, ao passo que Aristóteles e Platão a consideravam a última das opções cabíveis. A última, em último caso, menos, né? Do mal o menor, vamos lá, melhor que seja uma ditadura, melhor do que seja uma oligarquia, vamos ficar na democracia mesmo, né? Então, bom, vamos lá. A diferença reside no fato de que Montesquieu defendia uma sociedade fundada nas virtudes civis básicas. Platão e Aristóteles, por outro lado, defendiam uma sociedade fundada nas virtudes heróicas. Daí a diferença de perspectivas. Então nós estamos falando aqui de uma sociedade em que as pessoas têm virtudes. Exato. Dá para a gente tentar imaginar um negócio desse aqui na nossa sociedade atualmente? Difícil, né? Muito Com difícil. os nossos políticos atualmente? Difícil, né? Claro que está vindo toda uma leva nova aqui de novos deputados, de novos senadores, o próprio presidente da República, né? Que tem virtudes heróicas, sim. Nós estamos passando por um momento de mudança no nosso país, mas não vamos pensar só no Brasil, vamos pensar assim em nível mundial, né? Em nível mundial, como é que estão os nossos governantes? Têm virtudes heróicas? São católicos, exemplares, né? Obviamente que não. Obviamente que não. Então, por isso que nós acabamos não conseguindo atingir planos superiores como a monarquia, né? E estamos na democracia. E é a partir desse contexto que São Roberto Bellarmino elabora a sua tese política. O santo considerava que Jesus não poderia escolher outra, senão a melhor forma de governo possível para estruturar a sua igreja, que é a monarquia. Isso é tão óbvio, né, gente? Parece que a pessoa não consegue entender, mas quando você lê o Santo Evangelho, Jesus fala o tempo todo do reino de Deus, né? Sim. Não é a presidência da República de Deus, é o reino de Deus, né? É monarquia, né? O reino dos céus. Essa espiritualidade já foi desconstruída no coração da sociedade, então falar disso para a comunidade em geral seria um absurdo. Exato. É tentar O provar que é o que óbvio a neve é o branca. absurdo. Exatamente. Exatamente, porque Que é já óbvio, foram parece doutrinados absurdo. de uma forma diferente. Exato. Mas todas as parábolas que Jesus vai contar, ele sempre fala, havia um rei, né? Exato. E o rei fazia isso, fazia aquilo, tal, né? Quando ele é entrevistado por Pilatos, Pilatos pergunta, tu és rei? E ele não nega, ele diz, eu sou, e foi para isso que eu vim para esse mundo. Né? Mas o meu reino não é daqui, porque se o meu reino fosse daqui... Então, a estrutura Tentariam de transformar Deus, numa democracia. exatamente. A estrutura é a monarquia, né, gente? E São Roberto Bellarmino lembra, entretanto, que, devido ao pecado original, uma monarquia simples não seria viável no mundo secular, pois ela se converteria facilmente em um despotismo. Então, por causa da falta da virtude nas pessoas. Sim. Porque se as pessoas fossem católicas virtuosas, isso não aconteceria, né?
E por isso Jesus desenvolveu o governo da igreja, né, de maneira mista, unindo então a monarquia, a aristocracia e a democracia. Democraticamente são acolhidos os candidatos ao sacerdócio. Destes, um grupo é retirado para formar o episcopado, cujo governo é exercido em cada diocese. E, finalmente, então, o Papa é eleito entre os bispos para governar e assegurar a comunhão da Igreja Universal. Então, não sei se ficou claro, mas é como se o Papa fosse o rei, né? Os bispos que formam o episcopado, então, eles formariam uma aristocracia, né? Porque são um grupo de pessoas virtuosas, e os candidatos ao sacerdócio seriam escolhidos, seriam acolhidos de forma democrática, né? Então, seria unir as três formas, né? Criando assim uma forma mista de governo, que é a forma que a Igreja Católica governa. Exatamente. Aprimorando e aplicando à sociedade. Isso mesmo. São Roberto Bellarmino, ele então via a perfeição da estrutura da igreja. Dos padres mais santos são criados os bispos, dos bispos mais santos são criados os cardeais, e dos cardeais mais santos é criado o Papa. E porque esse último é o mais santo dentre todos, o exercício central do seu poder não precisa ser limitado, porque ele já é limitado pelas próprias virtudes heróicas. Portanto, não há necessidade de uma constituição reguladora. E na fórmula de Montesquieu, por sua vez, as democracias federadas têm uma constituição para limitar os poderes do governo central. O Papa, por outro lado, sabe não exercer uma ditadura, pois está no trono de Pedro para garantir a liberdade da fé, dando total autonomia para que os bispos locais dirijam suas dioceses. Ele não é um soberano absoluto cujo pensar e querer são leis. Não deve proclamar as próprias ideias, mas vincular-se constantemente a si e à Igreja à obediência à palavra de Deus. Assim, a Igreja se desenvolve como família, cuja figura paterna se encontra nos bispos e no Papa. Por esse motivo, é muito complicado pensar em aposentadoria para os bispos, pois um pai não se aposenta. Essa mentalidade atual está secundarizando a Igreja. É claro também que essa análise não corresponde à realidade de muitos períodos da Igreja, né? Nem sempre os bispos e os papas foram, assim, os mais santos, né? Por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, há o testemunho inequívoco dos grandes bispos e papas da Igreja que mostram a veracidade da ação de Deus. Mas assim, olha, eu não quero dizer que isso é uma coisa que esteja acontecendo nos nossos tempos, então não me interpretem dessa forma, né? Mas vocês já pararam para pensar que em algum momento na história da igreja pode acontecer também de serem levados por algum tipo de ideologia? E aí, como a gente viu, né, a ideologia marxista dentro das escolas, doutrinando as crianças, que a igreja poderia acabar cedendo a algum tipo de ideologia, de forma que o Papa pudesse escolher para bispos pessoas que tivessem dentro daquela ideologia, determinada ideologia, e aí nós chegaríamos a um ponto em que a maioria dos bispos foram doutrinados para aquele pensamento, de forma que eles vão compor os novos cardeais, eles vão ser criados cardeais, então os próximos papas de várias gerações estariam cumprindo aquela ideologia. Então existe um grande perigo, né, dentro da igreja nesse sentido também, né? Mas e na perspectiva da autonomia das dioceses, André, como é que ficaria? Nessa perspectiva, vemos que, assim como as dioceses têm a sua autonomia, as nações também deveriam ter a sua, sem necessidade de um governo mundial que intervenha absolutamente em tudo, como propõe a Fundação Ford. A Igreja defende o princípio da subsidiariedade, não da coletivização, o que deve existir como uma autoridade mundial. Sim, é um poder educacional que leve as pessoas ao caminho das virtudes heróicas. Isso exige a liberdade da Igreja, que não quer privilégios, mas deseja proclamar e celebrar, inclusive publicamente, a fé, levando a mensagem de esperança e de paz do Evangelho a todos os ambientes da sociedade.
Trata-se de uma realidade de busca da verdade e da luz que ilumina os povos. Gente, e o projeto educacional dos globalistas é uma mentira. É uma mentira. Ensinar que a neve é preta, né? Ao passo que o projeto da igreja é a liberdade da verdade. E o crédito desse texto, que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. Chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Grota Beer O Gritador Black IPA. Produzida e engarrafada por Cervejaria Aparados da Serra de Praia Grande, Santa Catarina. A cerveja não é filtrada e contém água dos canyons. E a história de como essa cerveja chegou até nós para ser degustada no programa é bem interessante, né, Raiman? Sim. Fomos conhecer o Festival da Cerveja em Pomerode, aqui em Santa Catarina, e depois de já ter provado aí vários chopps, eu resolvi experimentar um da cervejaria Grota Beer, a cervejaria Aparados da Serra, né? Que eu ainda não conhecia. E comecei a conversar ali com o atendente. Perguntei de onde era a cervejaria, falei sobre o programa de rádio. Na hora, ele se prontificou a doar 3 garrafas de cerveja para serem degustadas no programa. Poxa, que legal isso, hein? E uma coisa que eu acho interessante é que há um ditado entre os nativos da região dos Aparados da Serra que se referiam como grotas imensas, gargantas escavadas pela força das águas, os canyons, né? O ditado diz: grota feia, água boa. E água boa, cerveja boa, André. E depois de algum tempo, finalmente nós conhecemos os canyons de Aparados da Serra, né, marido? Sim, como já havíamos comentado em outros programas, resolvemos ir até Praia Grande para conhecer os canyons e a cervejaria Grota Beer. Nós aproveitamos para visitar a fábrica, né, em um dia de produção. Muito bacana, hein? Muito legal, né? Muito legal, E ainda conhecer o pub. Aí nós voltamos lá à noite, né, para conhecer o pub que fica ao lado da cervejaria. E nós recomendamos muito a visita lá, viu? Então, o estilo desta cerveja é uma Black IPA. Eu sou fã das Black IPAs, né? Já gosto de IPA, cerveja escura também, então juntou as duas coisas, perfeito, né? Ela tem um teor alcoólico um pouco elevado, né? 6,2, é aquela que já dá um brilho no primeiro gole, né? O IBU não é assim tão amarga, né? 55. Temperatura ideal para consumo entre 4 a 7 graus. Os ingredientes, então, são água, malte, lúpulo e levedura. Está disponível em garrafas de 500 ml. E o copo ideal para o consumo é o pint. O Gritador Black IPA traz a escuridão da noite, um cenário propício para vivenciar as lendas, contos e histórias da região dos Aparados da Serra. A lenda do Gritador, quando contada na beira dos cânions, ainda deixa muitos aventureiros com medo, pois após essa história ninguém mais dorme. Todo barulho pode ser ele. E o Gritador Black IPA é uma cerveja forte e escura, de aroma herbal e frutado, graças a um generoso dry hopping. No paladar, a presença de lúpulos cítricos australianos, balanceando com maltes tostados. Ele harmoniza com carne vermelha grelhada, javali e sobremesa à base de chocolate amargo. Isso, bora lá caçar o javali então pra gente Vamos ali no meio aqui. do mato ali. Adjuntoro nostro in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicti Domini creatura nistan servetiam, quam ex adipi frumenti producere dinatus est. Usidi remedium salutari humanum generi. Et presta per invocatione nominis tui sancti, quinque qui exet biberitin sanitatem corpus et anima tutelam percipiante. Per Christum Dominum nostrum. Amém. Olha, muito bonita a cerveja, né? Bem escura, tem uns tons avermelhados, a espuma bem persistente, pode ver que ela não saiu, até agora a gente já serviu ela um tempinho, ela não se desmanchou ainda.
cheirosa, o cheiro do lúpulo. O cheiro é bem de uma IPA, né? É, um cheiro do lúpulo. Bem característico. Mas você encontra também um cheiro do malte tostado, amargo, lembrando um café. É verdade, eu senti isso também. Eu que não sou um degustador, eu tive essa percepção. Olha o cítrico desse lúpulo. Interessante, ela não é amarga. Não. É uma cerveja preta, mas não é amarga. Bem cítrica, bem refrescante. Muito Cai boa. bem mesmo com aquela carinha assadinha, salgadinha. Olha, um torresminho. Também é bem. Olha, vai muito bem, hein? Deliciosa, hein? Gostei mesmo, aprovadíssima. É verdade. Parabéns pros criadores aí que tá fazendo sucesso Show de aqui. bola, muito boa. Então, um brinde. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis Filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, urigine ficiamus promissionibus Christi. Amém. Sub tum presidium confundimus Santa Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed de periculis conglibera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Pagar também a hospedagem. E a tudo internet mais. e tudo mais. Nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, então, pelo convite, Raima, Carolina. É sempre um aprendizado poder estar aqui. A gente discute, ouve, aprende. Então, e reza, que é a parte mais importante do nosso encontro. Falar de Deus nunca é demais. A gente aprofunda nos mistérios de Deus e hoje nós falamos da Trindade, que eu andei refletindo tanto esses últimos dias. Por coincidência, nós falamos sobre isso. Então, é um prazer imenso. Muito obrigado e espero participar outras vezes. Nós que agradecemos e certamente, dependendo da sua disponibilidade, você estará aqui participando conosco, cooperando com a verdade. Vamos outras cooperar vezes. com a verdade. Muito obrigada, André, querido. Seu nome é sempre um dos mais cotados aqui. Ô, viu? Glória! Muito querido. Mas claro, né? Um pai de 3 filhos agora, então, né? Então é sempre mais se difícil. Se não chamar atenção, né? É verdade. Muito obrigada também a você que nos acompanhou, nosso querido ouvinte. Manda uma mensagem para nós, né? Para que nós possamos também ficar em contato. Obrigada, meu marido. Um grande abraço a todos. Salve Maria Imaculada.
Obrigado, Carol. Obrigado, André, meu grande amigo. Eu vi que o André agora estava dando uma espiada no rótulo da cerveja, que eu deixei ela longe, não devia ter trazido para cá. É um rótulo bem interessante também, Criativo. porque tem a imagem do gritador ali, né? Lá nos Bem canyons. legal. Bem bacana essa lenda deles também, né? Obrigado, queridos ouvintes que nos acompanharam, que sempre nos acompanham aqui no Cooperadores da Verdade. E não se assustem, sabem, com essa questão da doutrinação dos seus filhos na escola, porque as coisas vão mudar, né? As coisas no nosso país vão mudar, se Deus quiser, né? Rezem por nós, Deus abençoe a todos, paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.